Espírito Santo, fala conosco, nos ensina a tua vontade, revela o teu querer, porque a palavra do Senhor, quando entra dentro do entendimento, iluminando, faz a vida da pessoa mudar completamente. Então fala conosco, é o que nós te pedimos, pois nós abrimos o coração para a tua semente ser lançada e vingar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém? Hoje a nossa reunião tem o tema sobre o Pai Celestial, a presença do Pai Celestial. Deus é Pai, e quando se fala dessa característica de Deus, de Ele ser Pai, mostra que Ele quer o ser humano perto dEle. Mostra que quer o ser humano perto dEle. Um pai e a mãe, mesmo quando os filhos estão grandes, ele quer o filho próximo, ele quer o filho perto. Ainda que sabe que agora o filho tem a sua rotina, ainda que sabe que o filho tem o seu dia a dia, mas se pudesse ele estava com o quê? Com os filhos próximos. Porque essa é uma das características do pai, da mãe. E quando nós aprendemos que Deus é pai, isso mostra que ele quer o ser humano bem pertinho dele, bem próximo dele. Vamos ver algo que Jesus nos ensinou? No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, no versículo 1 e 2, está registrado o seguinte, olha só. E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse aos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse, quando orardes, dizeis, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Vamos parar por aqui. Jesus, ele orava bastante no particular. Ele deixava os discípulos dele ali de canto, descansando, e ele se distanciava um pouco para orar. Aí, uma certa vez, Jesus voltando para os discípulos, um dos discípulos falou, Senhor, nos ensina a orar. Queremos aprender a orar. E a primeira coisa que Jesus ensinou foi eles falarem o quê? Pai. Pai nosso. É a oração mais conhecida, né? Talvez tem pessoas que orem todos os dias o Pai Nosso. Mas temos que perceber o que nós falamos. Jesus disse Pai. Jesus foi o que mais ensinou o relacionamento íntimo com Deus. E quando ele ensinou a oração que faz a diferença, ele ensinou nós chamarmos Deus de quê? De Pai. Ele ensinou chamarmos aquele que criou todas as coisas de Pai. Então, o primeiro ponto que nós já vemos, voltamos a falar que uma das características de Deus é essa, de Pai. E Ele, como um Pai, Ele quer cada um de nós bem perto de quem? Dele. Ele quer cada um de nós bem pertinho dele. Mas, infelizmente, o ser humano, a maioria, se distancia de quem? Do Pai. Se distancia de Deus. Mas o porquê que as pessoas estão tomando essa atitude? Nós vamos entrar para a segunda parte agora da nossa mensagem. A primeira parte nós passamos aqui, essa oração que Jesus nos ensinou, só para enfatizar como Deus é Pai e Ele nos quer perto. Tanto é que diz, Pai nosso, venha a nós o quê? O seu reino, ou seja, que nós estejamos em comunhão contigo. Seja feito o quê? A sua vontade, nós queremos te agradar. Então o Pai Nosso, se nós formos ver, parte por parte, leva características, é carregado de significados. E o significado mais importante é o início, que Deus é Pai. E Ele quer cada um de nós muito perto dEle. Mas o ser humano está fazendo o quê? Se distanciando dEle. A vontade de Deus é que cada um de nós venhamos estar perto dEle. Mas o ser humano está tomando a atitude contrária, se distanciando dEle. E por qual fator? É esse o ponto que nós vamos ver agora. Nós estamos em Lucas, certo? Agora vamos passar um pouquinho mais para frente. Abra aí no capítulo 15. E disse, um homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda. Vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo erradamente. Vamos parar aqui, porque só aqui nós já vamos compreender algo. Jesus falou a parábola do filho pródigo.
Tinham 2 filhos e o mais moço pediu a parte dele. E quando recebeu a parte dele, não passou algum tempo, ele se distanciou de quem? Do pai. E aqui entra o ponto do porquê as pessoas estão se distanciando de Deus, de vez se aproximar de quem? De Deus. Deus, nós vimos que ele é pai, que é o filho bem pertinho. Mas, infelizmente, muitos estão fazendo como esse filho mais novo, mais moço, se distanciando de Deus. Por qual motivo? Por fazer das coisas passageiras mais valiosa do que a presença do Pai. Sabe por que as pessoas elas não conseguem estabelecer um relacionamento com Deus, não conseguem estabelecer um relacionamento com o Pai Celestial? Porque para elas, aquilo que ela tem nessa terra é mais valioso, é mais precioso. Ela faz do filho, da filha, do marido, da esposa, do status, da fama, do título, das riquezas, aquilo que ela tem de mais precioso. E aí despreza a presença de quem? De Deus. Nós temos que prestar muito bem atenção como nós temos tratado as coisas dessa terra, as pessoas nesse mundo. Porque entenda, se eu colocar alguma coisa, nós vimos isso semana passada, no lugar de Deus, eu vou ficar distante dele. Entenda, Deus é um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que cuida, um pai que zela, mas se o filho não quiser estar na presença do pai, ele não vai obrigar. Mas se o filho não quiser a presença do pai, ele não vai impor no filho. Ele não vai colocar o filho preso, amarrado perto dele. Vocês estão entendendo? O pai da parábola deixou o filho ir. Deixou o filho ir. O filho falou, pai, me dá o que me cabe, me dá o que me pertence. O pai, com todo amor, com todo carinho, dividiu a parte entre os filhos. E os filhos mais moços mostrou que estava dentro dele. E o filho mais moço mostrou que estava dentro dele, que não era o amor à presença do pai, mas o amor somente nas coisas passageiras, nas coisas desse mundo. Então, preste atenção. Deus, ele conhece o coração de cada um. Deus, ele sabe o que está dentro de cada um. Se de fato eu amo a ele mais do que tudo, se de fato eu amo a presença dele, se de fato eu quero mais dele, ou se então eu simplesmente, eu até gosto da presença de Deus, eu até gosto de ir na igreja, não, eu até gosto de ouvir do evangelho de Jesus, de ouvir acerca da salvação, eu até gosto. Mas amar verdadeiramente, essa aí é outra conversa. Porque o amor não é de boca, o amor não é falar eu amo a Jesus, Jesus é tudo na minha vida, não. O amor é quando a coisa, o que? Mostra para provar. O filho mais moço pegou o que lhe cabia, aí ele provou com a atitude dele que ele não amava a presença de quem? Do Pai. A Bíblia faz questão, Jesus faz questão de falar, e ele foi para uma terra longínqua, ou seja, ele foi o mais longe que ele poderia para estar distante do Pai. Porque se ele estivesse ali pertinho da presença do Pai, a presença carrega peso, entende? Então se ele estivesse muito perto ali do Pai dele, ele ficaria constrangido. Então ele fez questão de ir para bem longe. Então vamos parar para raciocinar. Será que de fato eu estou me aproximando de Deus? Será que de fato eu estou respondendo a esse amor de Deus? Será que de fato eu estou indo para próximo de Deus? Ou eu estou me distanciando de Deus? Porque é bom nós notarmos que estar dentro da igreja, dentro da denominação, não é sinônimo de estar perto de quem? De Deus. Tem muitas pessoas dentro das denominações que estão mais longe do que aquelas que estão fora. Porque a condição de estar perto de Deus não é estar dentro de uma denominação. É estar querendo mais de Deus com toda a vida. É querendo estar com Deus com tudo. Coloca Deus acima de tudo, eu perco o que for, mas eu não posso perder o quê? A presença de Deus. Que sumam pessoas, que desapareçam as coisas, mas a presença de Deus continua. Que se desagradem pessoas, mas a presença de Deus continua. Deus é tudo. Enquanto o ser humano não aprende que Deus é tudo, ele nunca vai conseguir corresponder ao amor de Deus.
nunca vai conseguir corresponder ao amor de Deus. Então, nessa parte da parábola, nós estamos vendo que o porquê muitas pessoas, de vez se aproximar de Deus, de vez desfrutar de comunhão com Deus, elas se distanciam, porque elas fazem das coisas desse mundo mais valiosas do que o próprio Deus. Porque o ser humano vive por aquilo que ele considera como mais valioso na vida dele. Se o meu título é mais valioso para mim, então eu vou viver pelo meu título. Eu vou gastar minhas energias, eu vou colocar toda a minha força, eu vou morrer pelo meu título. Agora entenda, se Deus for a coisa mais valiosa da minha vida, então eu vou morrer, eu vou fazer o que for para estar na presença de quem? De Deus. Jesus nos ensinou sobre isso. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus, ele falando isso, ele não estava querendo dizer para assinarmos um atestado de pobreza, não. E quando ele fala de riqueza, não é somente do dinheiro como nós conhecemos, não. Jesus está falando, não fique colocando as coisas passageiras acima de quê? De Deus. Não coloque as coisas passageiras como mais valioso para a sua vida. Você está entendendo? A família é importante, mas se a família estiver no lugar de Deus, a pessoa vai ficar quebrando a cara, a pessoa vai ficar decepcionada. O trabalho é importante, mas se a pessoa inverter o valor, colocar na frente de Deus, ela vai quebrar a cara, vai se frustrar, porque ela vai alcançar uma boa família, ela vai alcançar um bom título, um bom trabalho, uma boa correspondência ali financeira, mas ela não vai viver satisfeita e pior do que isso, ela não vai entrar no reino dos céus. Vocês estão entendendo? Então Jesus está falando, se vocês pegarem as coisas passageiras desse mundo e colocar como mais valioso e colocar acima de tudo, vocês vão se frustrar. Porque vocês vão viver por isso e vão quebrar a cara. Vocês vão ficar vivendo por essas coisas passageiras e não vai encontrar a felicidade verdadeira. Vocês vão ficar colocando força nas coisas passageiras, querendo com que isso venha suprir a necessidade interna e vai ficar sempre se magoando, vai ficar sempre se decepcionando, vai ficar sempre se chateando. Enquanto o ser humano não entender que a presença do Pai é mais valiosa e colocar as coisas passageiras como mais valiosa, ela vai ficar nessa condição. Por quê? Voltamos para o versículo principal aqui. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Jesus está falando, o que você fizer como mais valioso, tesouro é algo valioso, não é verdade? Então, o que você fizer como mais valioso, você vai viver por aquilo. Aí nós retomamos. Se o meu título for mais valioso, eu vou gastar toda a minha vida nisso. Se meu trabalho for mais valioso, eu vou gastar toda a minha vida nisso. Se o meu cônjuge for mais valioso, eu vou gastar toda a minha vida nisso. Se meus filhos forem mais valiosos, eu vou gastar toda a minha vida nisso. E a pessoa vai se frustrar e quebrar a cara. Por quê? Porque vai desprezar a presença do Pai. Não podemos desprezar a presença do Pai. Não podemos fazer como o filho mais moço, que quando ele pegou ali, quando a coisa ficou boa para ele, aparentemente, ele se distanciou do Pai. Aqui nós entramos também em outro ponto. Vamos tomar cuidado, porque hoje nós estamos na presença do Pai, hoje nós estamos amando a Deus, mas quando as coisas melhorarem, porque com Deus é assim, melhora, nós não podemos se distanciar de quem? Do Pai. Verdade, Deus. Coloca atenção nisso. Estamos abrindo o quê? Entre parênteses aqui para nós enfatizarmos isso. Deus, ele honra o Filho. Deus, ele abençoa o Filho. Mas quando as coisas começarem a melhorarem cada vez mais, nunca se afaste da presença de Deus. Nunca se afaste da presença de Deus. Porque, infelizmente, muitas pessoas são assim. Elas buscam a presença de Deus, aí elas começam a ouvir, aí as coisas começam a dar certo, aí elas viram as costas para quem? Para Deus. Nunca caia nesse erro. Porque depois vocês continuem a meditar na parábola do filho pródigo. Ele foi para o fundo do poço. Porque longe da presença do Pai é o que resta.
longe da presença de Deus, é o que sobra, o fundo do poço. Ele queria comer a ração ali dos porcos e os donos não deixavam. Aí ele lembrou do pai. Entende? Não podemos lembrar do pai só quando a coisa está estreita, só quando a corda aperta. Nós temos que lembrar do pai todo dia. Quem ama a presença do pai, lembra dele todo dia. Se está coisa boa, eu amo o pai, eu estou na presença do pai. Se a coisa não está tão boa, eu amo o pai, estou na presença do pai. É assim que o filho, quando ama o pai celestial, ele se porta. Nos dias bons, nos dias maus, nos dias de alegria, nos dias de tristeza, independentemente do que esteja acontecendo. Eu amo a presença do meu Pai Celestial, então a presença do meu Pai Celestial é a principal coisa que eu tenho na minha vida. Aí voltamos para essa mensagem. Faça de Deus a coisa mais valiosa. Eu tenho que fazer de Deus o meu tesouro. Se eu fazer de Deus o meu tesouro, eu vou colocar toda a minha força no meu relacionamento com Ele. O ser humano vive por aquilo que ele faz, que ele tem, como mais valioso. Não deixe uma pessoa ser mais valiosa do que Deus. Não deixe uma coisa, qualquer coisa que seja, ser mais valiosa do que Deus. Se você perceber, se eu perceber que alguma coisa está querendo ficar mais valioso do que Deus, opa, peraí, é momento de eu parar de avaliar, de me achegar na presença de Deus e falar, meu Deus, me ajude. Porque eu não quero que essa coisa, que essa pessoa fique no seu lugar. Eu não quero que essa coisa e essa pessoa atrapalhem o meu relacionamento contigo. Nós nunca vamos perder quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Porque Deus, como um bom pai, Ele tem o melhor para cada um de nós. Vamos ver sobre isso? Vamos voltar lá em Lucas. Abra a Bíblia. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12 agora. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Isso aqui carrega um peso muito grande. Jesus, ele tinha falado, busquem primeiro o reino dos céus. Não fique preocupado com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, porque o Pai sabe que vocês precisam disso. Aí ele finalizou, eu fico até imaginando, ele deve ter dado um sorriso, e falou, não tema, não fique com medo, não fique preocupado. O Pai Celestial agradou dar o reino para vocês. Quem dirá as coisas desse mundo? A pessoa, ela fica fazendo daquilo que é passageiro tão valioso e esquece de Deus, sendo que Deus, Ele é um bom Pai e tem algo muito melhor, muito maior para quem? Para a pessoa. Quando diz ao Pai agradou dar-vos o reino, está falando, Deus, Ele dá o melhor para vocês. O reino de Deus não começa só quando essa carne volta para o pó, ou seja, não é só quando a pessoa passa para a eternidade. O reino de Deus começa nessa terra. A pessoa recebendo a presença do Espírito Santo. Porque é essa presença do Espírito Santo que vai satisfazer a pessoa totalmente. Aquilo que ela tanto buscou nas coisas, nas pessoas, ela só encontra em Deus. E é no reino de Deus, é com a presença do Espírito de Deus. Então vamos entender, nós temos que ser recíprocos, nós temos que corresponder a esse amor do Pai. Uma das coisas mais chatas é não ser correspondido. Pensa, você dá tudo para alguma coisa e você não tem o retorno. Isso é algo muito chato. Em relacionamentos, em trabalhos e estudos, você se empenha, você se dedica, mas não tem algo de volta. Isso é muito chato, isso é algo que chateia, deixa a pessoa para baixo. Imagina Deus, quando Ele deu tudo dele para nós, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a presença do Espírito Santo, mas nós não estamos respondendo a Ele. Vocês pensam bem como Deus fica, ao olhar a humanidade se distanciando dele. Vocês estão entendendo? Então nós temos que corresponder a esse amor, nós temos que ir em direção a Deus, se agarrar com Deus, pegar firme com Deus, entregar a vida totalmente para Deus, porque dessa maneira nós vamos estar na presença do Pai. E na presença do Pai nunca vai faltar nada. Porque voltamos a falar, quando diz aí, ao Pai vos agradou dar-vos o reino, está falando, o Pai dá o melhor para cada um de vocês. Não fiquem com medo. Não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai está cuidando de tudo. Mas claro, para o filho que está perto dele. O filho que está perto dele nunca
Nunca vai faltar algo para ele. Entenda. Deus, ele supre. Deus, ele faz as coisas acontecer. Não no nosso tempo. A pessoa nunca vai ficar desamparada. A pessoa nunca vai ficar jogada nesse mundo. Deus sempre vai estar cuidando. Vai ter horas que ele cuida em silêncio. Vai ter horas que ele cuida quando as coisas estão todas paradas. Vai ter hora que ele cuida quando as coisas estão se movimentando. Mas ele nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Mas é importante o filho estar perto do pai. Mas para colocarmos Deus acima de tudo, para o pai estar bem, para nós estarmos bem perto do pai, temos que colocar ele acima de tudo, como vimos semana passada e hoje nós estamos aprendendo. Temos que fazer dele aquilo que nós temos de mais valioso. A presença de Deus é o que nós temos de mais precioso, de mais valioso. Porque se isso, Deus, for a coisa mais valiosa que eu tiver na minha vida, o meu coração vai ser de quem? Vai ser dele. O meu coração não vai ser de uma pessoa, o meu coração não vai ser de uma coisa, o meu coração não vai ser de nada, a não ser de Deus. Ele quem faz o que ele quer, ele que faz o que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E nós já sabemos e repetimos muito aqui, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, a presença do Pai é tudo que nós precisamos. E nós vamos buscar agora o Espírito Santo. Esse é o momento que nós ouvimos a palavra de Deus. Agora é o momento que nós vamos falar com quem? Com Deus. Não fique de boca fechada. Fala com Deus. O Pai, ele quer ser correspondido. E quando nós oramos a Ele, é algo que Ele se agrada muito. É algo que Ele se agrada muito. Uma oração simples que você fala, Pai, me ajuda, Pai. Enfim, você se expressa, você fala com Ele. Isso mostra que nós queremos nos aproximar dEle. Tem pessoas que falam, mas Deus não sabe de todas as coisas, para que eu preciso orar se Ele já sabe o que eu vou falar? É porque o Pai quer relacionamento. Deus, Ele sabe o que eu vou falar, mas Ele quer relacionamento. Ele quer ouvir a minha voz. Ele quer que eu fale com Ele. Ele quer que eu me expresse para Ele. Ele quer que eu me desabafe com quem? Com Ele. Pessoa se fala para amigo, para fulano, para beltrano, para familiar e não fala com Deus. Que coisa que é essa? Fala com quem resolve, vamos falar com Deus. Fala, meu Pai, está acontecendo isso, está assim, mas eu sei que o Senhor está comigo. Meu Pai, eu estava assim, eu estava assado, mas eu sei que o Senhor está cuidando. Meu Pai, eu estou agindo assim, eu quero melhorar, então me ajude. Vocês estão vendo? Quando nós falamos com Deus, nós abrimos a boca para Deus, nós estamos mostrando que estamos correspondendo a Ele.